O Jornal do Senado reapresenta a partir de hoje uma série de reportagens que faz uma viagem ao universo da língua portuguesa. Na era da comunicação instantânea, vamos mostrar as influências das novas tecnologias e dos estrangeirismos e passear pelo mundo das palavras. A repórter Glauciene Lara começa mostrando a nova onda entre os jovens, o internetês. Que língua é essa? Tecnologia que traz novas palavras. Quando eu ouvi falar de blog pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia do que era. Quando eu precisei produzir um blog dentro de um contexto de avaliação que eu criei para os meus professores em formação, então a palavra blog passou a fazer sentido para mim. Jovens que abusam da tecnologia. Orkut, Twitter, MSN, fonte de informações, pesquisas. A gente usa muita abreviação. Você, a gente abrevia por VC. A lógica que existe é da gente entender a palavra. Por exemplo, amor é AMR, amiga é AMG. A gente, em vez de colocar só o E, coloca o E e o H. Até achar, né, o acento no teclado é meio difícil. Pais que não entendem. Meu pai, direto, ele fica me corrigindo. Em mensagem no celular, ele fala coisa, não é assim, escreve, moleque, você tem que escrever certo. Pra minha avó, se eu mandar pra ela, não entende nada. Eu tenho aprendido muito com os meus netos. Eu leio as coisas que eles mandam para mim, os e-mails, as mensagens. Antes eu não conseguia entender o que eles queriam, agora eu já entendo. Ele bota, vovô, isso que você disse é BLZ. Eu disse, o que significa BLZ? Depois eu perguntei, devolvi o e-mail, perguntando o que era BLZ. Beleza, então eu passei a entender. Temos que nos atualizar sempre, senão vão continuar chamando a gente de ô tio, você não entendeu bem isso, deixa eu fazer isso que você não sabe fazer, tio. Não, é muito chato isso. A tecnologia agravou o velho conflito de gerações. Palavras abreviadas, ícones, imagens animadas, carinhas ou emoticons. Quando a internet apareceu em meados da década de 90, também surgiu uma maneira diferente de escrever no meio digital. É o internetês. Ele é um código escrito que segue a dinâmica do veículo de profusão da língua. Que veículo é esse? É uma tela, um teclado e uma interação quase que instantânea. Quem usa a internet busca principalmente a conexão com outras pessoas. O sucesso das ferramentas de bate-papo e das redes sociais comprovam isso. O que acontece com a internet? Que você, ou com blog, ou com Twitter, o que acontece com dois meninos? Que eles estão falando e ao mesmo tempo estão escrevendo e falando. Isto fez com que a linguagem, a comunicação fosse mais rápida e isso é um enriquecimento para a língua, isto é, para a comunicação. Os celulares também pedem textos curtos. Os aparelhos viraram um acessório indispensável do brasileiro. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, 92% da população tem celular e apenas 25% acesso à internet. O torpedo ou SMS é o segundo serviço mais usado, só perde para as chamadas. Na mensagem, para sair mais barato, para sair menor, eu coloco as gírias do MSN, igual a gente conversa pelo MSN. Mas para toda novidade, sempre há os apocalípticos, gente que pensa que é o fim do português. O internetês sai das telas, já aparece em outros contextos. Será que ele vai substituir a língua portuguesa padrão? Sempre ouvi alguns pais e alguns colegas de trabalho de outras áreas falando, nossa, você já viu como é que os jovens estão escrevendo hoje na internet? Eles escrevem comendo as coisas, eles fazem tudo limitado. Nossa, o português está se acabando. Se eu chegasse para o meu aluno e falasse assim, isso aqui é absurdo, olha como a língua está sendo destruída, ele vai fazer assim para mim. Balançar a cabeça, mas vai pensar, pô, esse cara vive em que mundo? Porque todo mundo faz isso. Eu acho que daqui uns anos capaz de começar a escrever, sim. A língua ela muda, não é sempre a mesma e essa mudança em certa parte é boa, né? Ninguém mais fala vós monsieur. Aí o você acha que vai virar VC? Provavelmente sim. Os jovens confessam, andam escrevendo em internetês fora das telas. Uma vez eu
Uma amiga minha escreveu um texto inteiro, abreviado, e daí o professor mandou escrever tudo de novo, né? Porque falou que não podia essas coisas. Uma prima minha que trabalha no juizado entregou um relatório para um juiz abreviado, então foi assim, nessa parte acaba estragando um pouco dos jovens. Se o jovem começa a tirar o VC de lá e botar o VC na escrita, na hora que ele for escrever um texto, ele não faz isso, desde que você diga a ele que aquele contexto é um e o contexto da escrita cursiva dele, na escola, para as necessidades outras, é outro. Você não ganha o jovem dizendo que o que ele produz é lixo. Você ganha o jovem dizendo, caramba, você é muito criativo e é criatividade. Vai observar, e existe uma norma ali. Não é qualquer letra que é apagada. São letras que não permitem que você não compreenda qual é a palavra. O personagem Bloguinho da Turma da Mônica fala como se estivesse o tempo todo na internet. Começou quando os meus filhos começaram a mandar uns e-mails para mim que eu não entendia. Eu falei, que língua é essa? E daí chamei a Marina, o Maurício, que estava na fase da internet lá. Falei, me dá umas lições aí. Como é que é? O que é esse aí, essas escritas diferenciadas? Não é só falar, né? Ali eles estão escrevendo de forma diferenciada, né? Criando algumas palavrinhas, inventando sons, etc. Né? Mergulhei um pouquinho, aprendi um pouquinho e puxei o bloguinho para entrar na história dessa maneira. Essa coisa é muito rápida, envelhece muito rápido também. O bloguinho de 5 anos atrás já não seria aceito pelo blogueiro de hoje. Alguns acadêmicos acham que ainda é cedo para dizer quais os efeitos da internet sobre o português. A gente vai ter que aguardar um pouco para verificar se isso é uma desorganização ou é um ajuste do jovem à regra da língua. Uma coisa é a comunicação via internet, muito pessoal, portanto, com aquela componente digamos, cultural inerente a esse meio de comunicação, e outra coisa é comunicar por escrito para o público em geral, tendo em conta que a ortografia é algo de social, portanto, do ponto de vista social, deve ser única, uniforme, no interesse de todos. Mas de uma coisa ninguém duvida. A língua do futuro será sem dúvida, ou terá sem dúvida, a influência da internet, do que acontecer com a internet. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet